Está se preparando para a prova teórica do Detran, quer testar os seus conhecimentos, quer conhecer a configuração das questões, além de aprender muitas dicas, muitos macetes para garantir a sua aprovação? Com certeza esse vídeo foi especialmente feito para você. Aqui você vai encontrar questões oficiais do simulado mais cobradas, válido para todo o território nacional, além de super dicas, macetes para garantir a sua aprovação. Então, se você não for aqui, seja muito bem-vindo. Fica à vontade para se inscrever, deixar o teu joinha, curtir, comentar e, claro, ativar o sininho para você não perder nenhum dos vídeos que são postados aqui todos os dias e, claro, garantir a sua aprovação. Então, vem comigo para o vídeo. As figuras abaixo representam dois trechos de via sinalizados conforme indicado. Então, temos aqui a figura 1 e temos aqui a figura 2. Na figura 1, vocês podem perceber que nós temos 3 pistas e que essas pistas têm linhas tracejadas, interrompidas e seccionadas. E ambas as 3 estão indo no mesmo sentido. Então, na figura 1, significa o quê? Que eu posso tanto ultrapassar quanto fazer uma transposição de faixa, ok? Já na figura 2, também nós temos 3 pistas, as 3 estão indo no mesmo sentido, porém são linhas contínuas. As linhas contínuas, elas proíbem a ultrapassagem e proíbem a transposição de faixa. Então, aqui na segunda, nós temos a proibição, tanto da ultrapassagem quanto da transposição de faixa. E aí ele diz o seguinte: considere as regulamentações. Agora ele vai dar para nós 4 números romanos e ele quer saber, nas figuras 1 e 2, respectivamente, ou seja, quais são as informações presentes primeiro na figura 1, depois na figura 2, ok? Então, ó, o 1 fala que proibidas a ultrapassagem e a transposição de faixa. Aonde que está a proibição de ultrapassagem e transposição de faixa? Na figura 1 ou na figura 2? Nesse caso, essa informação aqui do número romano 1 está na figura 2. A 2, número romano 2, 2 risquinhos, diz que permitidas a ultrapassagem e a transposição de faixa. Aonde que está a informação deste número romano 2? Está lá na figura 1. Então, vejam que o significado do que está descrito no número romano 1 está na figura 2. E o que está descrito no número romano 2 está na figura 1, ok? O 3 fala que proibida a ultrapassagem e permitida a transposição de faixa. Nós não temos essa informação, porque uma figura, a figura 1, você pode tanto ultrapassar quanto fazer a transposição de faixa, e a figura 2 proíbe. Não tem uma faixa permitindo ou proibindo diferente. Na 1, só permite, na 2, proíbe. A mesma coisa vai acontecer com o 4. Permitida ultrapassagem, proibida a transposição de faixa. Eu não tenho esta informação. A única informação que eu tenho é que na figura 1, eu posso ultrapassar e fazer a transposição de faixa, e na figura 2, é permitido a ultrapassagem e a transposição de faixa, certo? Só que presta bem atenção no seguinte: ele quer na ordem. Primeiro, o que está na figura 1, depois o que está na figura 2, respectivamente, ou seja, na ordem. Então, quer dizer o quê? Na figura 1, eu tenho o quê? Eu tenho o que está descrito no número romano 2, que é permitida a ultrapassagem e a transposição de faixa. E na figura 2, eu tenho a descrição do que está no número romano 1, que é proibida a ultrapassagem e a transposição de faixa. Então, o 2 está no número romano 1. Ou seja, ele vai ficar assim: número romano 2 está no 1 e o número romano 1 está no 2. Logo, a minha resposta correta tem que estar respectivamente na ordem.
Número 1, qual número romano que está? O 2. Então, veja que a 2 tem aqui na letra B de bola. Concordam comigo? E também na letra A e também na letra D. Não tem na letra C, então eu posso descartar a letra C. E a 2, que na verdade é o número romano 1, está aqui na letra A. Então, ó, o número romano 2 é o que está significado lá na figura 1, que é permitido a ultrapassagem e transposição de faixa. Enquanto o número romano 1, o significado dele está na figura 2, que é proibido a ultrapassagem e a transposição de faixa. Então, a resposta correta é a letra A. A figura abaixo representa um trecho de via com 3 faixas de trânsito, onde a autoridade competente sinalizou que a faixa da direita é de circulação exclusiva de caminhões. Vamos primeiro identificar as nossas faixas. Então, aqui eu tenho a faixa central. Aqui eu tenho a faixa da esquerda e aqui eu tenho a faixa da direita. O que eu preciso lembrar? Que a faixa da direita é para os veículos de grande porte ou que estiverem desenvolvendo baixa velocidade. Então, aqui, essa pista aqui é a pista para os caminhões. E a faixa da esquerda é para quem estiver com mais velocidade ou que esteja desenvolvendo uma ultrapassagem. Porém, ele deu uma informação importante. Existe uma faixa exclusiva de caminhões. Fosse apenas a informação de quem pertence, nós iríamos colocar a plaquinha R27, que é caminhões mantenham-se à direita. Mas ele não está falando que o caminhão é para ficar à direita, e sim, ele deu a informação que existe uma faixa exclusiva de caminhões. Bom, eu vou descartar também a figura a figura R9, porque aqui eu tenho uma proibição, ele não está dando proibição, está dando uma permissão. Na R23 eu tenho o desenho de um carro, então também não é. E na figura R32 eu tenho o desenho de um ônibus. Logo, dentre as placas abaixo, aquela que deve constar no local indicado da figura é a placa R39, que está na letra D. Se ele não tivesse dado a informação que é de faixa, que existe uma faixa exclusiva de caminhões, caberia perfeitamente a placa R27, aonde diz que caminhões, ônibus e veículos de grande porte deverão manter-se à direita, certo? Porém, ele deu informação, é uma faixa exclusiva de circulação. Se é uma faixa exclusiva, a placa que vai ter que constar aqui é a placa R39. Lembrando ainda que todas as placas vermelhas são placas de regulamentação, que ditam regras, restrições, proibições e obrigações na utilização das vias. Com relação ao trânsito, é legalmente assegurado ao cidadão brasileiro o direito de. Aqui é algo que todos nós que utilizamos o trânsito, que utilizamos as vias, temos direito. Na letra A, repreender um idoso que continuar atravessando a rua após a ocorrência do sinal verde para o veículo? Não vai ser. Por quê? Porque mesmo que o sinal fique verde para o veículo, o condutor ele tem a obrigação de aguardar o final da travessia. Letra B. Reservar com cones sinalizadores local para colocar o carro junto ao meio-fio em frente à própria casa? Também não é. Por quê? A casa é sua, a calçada pertence à frente da sua casa, porém, tanto a calçada quanto a rua, elas são públicas, ou seja, é de uso de todos. Do muro para dentro, a casa é sua. Porém, do muro para fora, considerando calçada, considerando o passeio, considerando a rua,
literalmente falando, ela é de uso público e não de uso particular. Então, você não pode reservar para uso exclusivo seu. C. Estacionar um automóvel, mesmo em local não permitido, por até 30 minutos, mantendo o pisca-alerta acionado, também não posso. Eu até poderia, se fosse num local específico e que tivesse informação de uso obrigatório de pisca-alerta. Porém, aqui ele deixou claro que não é permitido, é proibido. Se é proibido, eu não posso estacionar nem por 1 minuto, que dirá por 30 minutos. Então, também não vai ser. Letra D. Solicitar ao órgão competente a instalação de semáforo em cruzamento perigoso. Sim, eu posso solicitar a instalação de semáforo, de placa, de sinalização, seja vertical ou horizontal, inclusive até a instalação de lombadas e semáforos. A posição correta que o condutor deve adotar para conduzir veículo é. Vamos começar com dica. Ele não vai falar de pés, não vai falar de pernas e não vai falar de calcanhares. Não vai falar de pés, não vai falar de pernas e não vai falar de calcanhares. Então, na letra A, ele fala o pé esquerdo levemente apoiado na embreagem para facilitar trocas de marcha em situações de emergência. Letra B. As duas mãos no volante, imitando os ponteiros de um relógio na posição de 9 horas e 15 minutos. Letra C. O pé direito levemente apoiado no freio para frear rapidamente em situações de emergência. Ou letra D. A mão direita sobre a alavanca de câmbio para facilitar trocas de marchas em situações de emergência. Começando com a dica, eu vou descartar a letra A e eu vou descartar a letra C. Ficamos entre o B e o D. Porém, eu não posso ficar com a alavanca no câmbio, muito menos com o pé apoiado na embreagem. Por que que eu não posso? Durante as aulas práticas, o teu instrutor prático, ele vai cobrar muito. Não ficar com a mão na alavanca de câmbio, não ficar com o pé no pedal da embreagem, porque isso vai gerar um desgaste no sistema de embreagem e vai gerar um desgaste no sistema do câmbio, na alavanca do câmbio. Por isso que não pode ficar nem com o pé apoiado na embreagem, muito menos com a mão na alavanca do câmbio, ou a mão encostada na porta, ou algo assim. Logo, a nossa resposta correta será as duas mãos no volante, imitando os ponteiros de um relógio na posição de 9 horas e 15 minutos, ou braços ligeiramente dobrados. A distância de reação é definida como? Distância de reação é quando você reage a uma situação. Você vai ter que fazer uma ação contrária. Você vai ter que reagir a uma situação, ok? Então, de todas as alternativas, vocês têm que analisar aquela que tem uma ação. Na letra A, aquela que permite ao condutor uma manobra de emergência. Aqui percebam que a ação não aconteceu. Letra B, soma da distância de segmento com a distância de frenagem. Não existe soma na distância de reação, nem na distância de frenagem. O que vai existir é a soma da reação mais a frenagem que gera a parada. Na letra C, soma da distância de parada com a de frenagem. Não tem como, por quê? A distância de parada já é a soma da frenagem mais a reação. E na letra D, o espaço percorrido em que o condutor viu o perigo, tirou o pé do acelerador e acionou o freio. Vejam que nessa questão tem uma ação. Qual que foi a ação do condutor? Ele tirou o pé do acelerador e acionou o freio. Então, não é letra A, nem letra B, nem letra C, e sim a letra D de dado. O espaço percorrido em que o condutor viu o perigo, tirou o pé do acelerador e acionou o freio. Na letra A,
aquela que permite ao condutor uma manobra de emergência, é a distância de segmento ou distância de segurança, que vai ser medida em 2 segundos. Em uma avenida, ocorre um acidente com vítimas presas nas ferragens. O serviço de atendimento às emergências mais indicado para ser acionado nesse tipo de situação é: letra A, o resgate do corpo de bombeiros; letra B, a ambulância do hospital; letra C, polícia militar; ou letra D, polícia rodoviária federal e a polícia militar. Vou começar com dica. As polícias, seja militar, que é o 190, seja a federal, que é o 191, elas são responsáveis pela sinalização do acidente, até a 198, que é da Polícia Rodoviária Estadual. As polícias, elas vão fiscalizar e sinalizar o acidente. A ambulância do hospital, ou mesmo o SAMU, que é o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, ele vai ser responsável pelo atendimento das vítimas. Mas e quem que vai tirar as vítimas que estão presas nas ferragens? É o resgate do Corpo de Bombeiros, 193, resgate do Corpo de Bombeiros. Por quê? São eles que têm treinamento e equipamento para cortar a lataria do carro e para tirar as vítimas que estão presas nas ferragens. Então, vítimas presas nas ferragens, vocês irão ligar para o resgate do Corpo de Bombeiros, 193. O ciclista está no meio da travessia da via quando o semáforo fica verde. O condutor do veículo motorizado deve. Essa questão aqui eu já dei a resposta para vocês lá no começo do vídeo, onde nós falamos daquela questão do idoso que estava atravessando a via e que o sinal ficou verde. É a mesma coisa que vocês vão fazer aqui. Letra A, aguardar o final da travessia. Letra B, pôr o carro em movimento de forma lenta sem colocar o ciclista em risco. Letra C, sinalizar para o ciclista que ele deve desistir da travessia. Ou letra D, buzinar para o ciclista. Se você ficar em dúvida, imagine que você que é o ciclista que está no meio da travessia e o sinal ficou verde para o veículo. O que você quer que o veículo faça? Letra A vai ser a resposta correta. Aguardar o final da travessia. E claro que o condutor, aliás, que o ciclista, o pedestre, ou qualquer pessoa que esteja atravessando a via vai concluir a travessia no menor espaço de tempo possível. Mas o condutor do veículo, sim, ele vai aguardar o final da travessia. Gratidão a você que assistiu esse vídeo até aqui. Gratidão pelo teu joinha, pelo teu like, pelo teu comentário, pela tua inscrição, porque eu tenho certeza que você já se inscreveu. Gratidão também pelo carinho de todas as mensagens que eu tenho recebido aqui no canal. É uma honra para mim poder fazer parte dessa etapa tão importante que é a parte do teórico. E claro, de coração, continuo desejando a todos vocês muito sucesso, muitas bênçãos, muitas conquistas. Aquele abraço carinhoso e até o nosso próximo vídeo, até a nossa próxima aula.